Graça e paz, queridos. É uma alegria podermos compartilhar da palavra do Senhor. E hoje nós vamos no Salmo número 19. Salmo 19. Nós vamos ler os primeiros versículos do Salmo 19, que é um salmo conhecido, e diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Até essa parte, depois nós vamos ainda ver um pouco mais sobre esse salmo. Esse salmo, eu creio que, embora ele comece falando sobre a criação, esse salmo, eu creio que a ênfase está na palavra de Deus, pois foi através da palavra de Deus que a criação se fez. Mas alguém disse que este salmo seria um cântico sublime em homenagem a Deus, que se dá a conhecer, tanto pela criação quanto pela palavra. E aqui nós entendemos que o salmista tem uma visão profunda, né, da unidade que existe entre a obra e o Criador. Né? Ou seja, entre Deus, que é o Criador de todas as coisas, e não só criou todas as coisas, mas ele tem o desejo de compartilhar todas as coisas conosco. E aqui então o salmista, né, no caso, Davi celebra, né, a ideia de que os céus, eles vão proclamar a glória de Deus. Há uma variação, né, do dia, da noite, enfim, há uma harmonia clara da presença do Senhor. Então ele afirma que através disso nós podemos ouvir a voz do Senhor. E alguém escreveu que a verdadeira teologia se encontra não na natureza, mas na palavra de Deus. Sabe, queridos, se a palavra do Senhor, esse foi o título que nós demos a esta mensagem, a palavra do Senhor, ela é confiável, ela é verdadeira, ela é infalível. Um dia um pastor perguntou à sua comunidade que quantos daqueles que estavam ali acreditavam realmente na palavra de Deus como sendo palavra de Deus. A maioria levantou a mão, deu glória a Deus, amém, aleluia. E aí então ele perguntou, diante desta grande verdade, desta grande revelação, diante de tudo isso que a palavra de Deus realmente é, então ele pergunta, quantos aqui investem 5 horas na leitura diária da palavra de Deus? É lógico que ninguém levantou a mão. Mas aí então ele baixou para 3 horas. Ninguém levantou a mão. E aí, quando ele chegou em meia hora, tinha um grupinho que investia meia hora na leitura da palavra. Mas a maioria daquela comunidade não pôde levantar a mão. Porque embora estivesse com a palavra de Deus em suas mãos, a oportunidade de ler a qualquer momento, de compartilhar, de falar, eles não liam. E eu fico pensando, amado, será que se fizessem essa pergunta para nós, quanto tempo nós diríamos que estamos investindo na palavra de Deus? Quanto tempo investimos na palavra de Deus? Eu uso a palavra investimento porque você nunca perde tempo quando você lê a palavra de Deus. E aqui uma das coisas que eu queria chamar a atenção, quando diz no versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Aqui nós vemos, né, que existem algumas palavras para descrever Deus. E aqui o salmista ele usa a expressão El, que vem da palavra Elohim. Por que isso é interessante? Porque quando nós falamos de Deus como um ser superior, quando traz a ideia de força, de abundância, o Deus que criou e governa todas as coisas, se usa então essa expressão El ou Elohim. Mas quando vemos no versículo 7, onde ele diz a lei do Senhor, e também nos versículo 8, o Senhor, ele começa a usar a expressão o Senhor. Aqui ele não usa mais a expressão El ou Elohim. Ele usa a expressão Yahvé, uma expressão mais comum para nós.
Agora, por que o salmista ele faz essa troca? Ele começa falando sobre o Elohim, e agora ele vem falar sobre Yahvé. Porque quando ele fala de Yahvé, ele fala do Deus da aliança, o Deus de compromisso. E sabe, queridos, porque muitas vezes nós conhecemos o Elohim, o Deus que criou todas as coisas. Há pessoas que contemplam a natureza, há pessoas que até adoram a natureza, mas não conhecem realmente o Criador. E, amados, nós temos o privilégio de ir muito mais profundamente conhecendo a criação e o Criador. E isso vai fazer a diferença. Então, Davi diz, eu não conheço só o Deus que fez este mundo, mas eu me relaciono com esse Deus. Eu tenho o prazer de estar na presença dEle, porque Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor. Essa mesma expressão aqui, que fala a lei do Senhor, ou Yahvé, é a mesma ideia que Moisés tem, quando Deus se apresenta para ele como o eu sou, aquele Deus que age na história, aquele Deus que traz a transformação para a vida do ser humano. Ou seja, queridos, quando ele fala de Yahvé, ele está falando do Deus que não tem começo nem fim. Ele é o alfa e o ômega, ele é tudo. E esse Deus que é tudo, nós vemos que ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E é interessante, queridos, a natureza pode mudar. Nós vemos aí vários documentários de que um monte era assim, hoje não é mais. O rio era assim, não é mais. De que a vegetação era de um jeito e hoje é diferente. Mas sabe, queridos, Davi fala assim, Deus, ele é o Yahvé. Aquele que não muda, aquele que continua sendo Deus, aquele que continua amando a humanidade, é aquele que continua proporcionando realmente meios para que esta humanidade se achegue a Ele, para que haja uma profunda e radical transformação. Quando João, lá no livro de Apocalipse, né, no capítulo 1, verso 4, ele vai falar sobre o Senhor, ele fala que a graça e a paz que vem de Deus. Então é esse Yahvé que traz a graça e traz a paz. Então quando nós desejamos e queremos paz, queridos, na verdade nós estamos dizendo, eu quero mais de Deus. Eu quero a presença daquele que não muda, aquele que era, que é e há de vir. Né? Nós vemos aqui que realmente Yahvé se manifesta na sua palavra, na sua grandiosidade. Mas como eu posso conhecer se eu não leio a palavra? Se eu não me atento para a palavra? Se eu não estou atento a cada mover? Sabe, queridos, um pastor afirmou um dia que a igreja falta com a verdade num certo momento do culto. E aí então ele disse que no momento do louvor nós muitas vezes faltamos com a verdade. Como? Porque muitas vezes, como nós cantamos aqui nesta noite, tudo entregarei, tudo deixarei. Mas se eu não conheço o Deus da palavra e a palavra de Deus, eu não consigo entregar todas as coisas. Muitas vezes nós entregamos num momento aqui, mas chegamos lá fora, né, e já pegamos de volta. Nós entregamos num momento de oração, mas logo quando vamos, quem sabe, dar alguns passos para frente, nós ficamos preocupados. Mas será que Deus ouviu? Será que Deus está atento ao meu falar? Tiago fala do Pai das luzes, em quem não há sombra de variações. Mas quanto mais eu ler a palavra, mais eu vou entender do caráter de Deus. Mais compreensão de Deus eu vou ter. E compreendendo as coisas de Deus, as maravilhas da sua criação, a excelência da revelação da sua palavra, queridos, é impossível nós duvidarmos, é impossível não andarmos por fé. Ou seja, eu não vou precisar ser como Tomé, que eu precisarei ver para crer. Eu vou crer independente de ver. E mesmo que eu creia e não veja, eu vou continuar crendo. Porque a palavra do Senhor, ela jamais vai voltar vazia. A palavra do Senhor vai fazer o que lhe aprouver. A palavra do Senhor realmente traz para nós vida. Porque a palavra revela esse Deus, o Deus eterno. O Deus que nós podemos pensar. Ele, além de uma ideia vaga, ele está em toda a nossa existência. Percebamos ou não. Alguém disse que a existência do Senhor é uma existência ativa, criativa e benéfica. E ela se manifesta através do amor. E ela comunica a vida a todos os que estão em contato com Ele.
Queridos, eu fico pensando, será que realmente nós temos percebido a existência do Senhor de uma maneira ativa, criativa e benéfica? O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele usa uma expressão emprestada de alguns poetas da sua época. Ele diz assim: porque nele nos movemos e existimos. Amados, será que nós temos essa certeza de que nós estamos nos movendo e nós existimos por causa da presença do Senhor? Amados, quando Davi usa essa expressão no versículo 1 aqui dos céus, talvez Davi escolheu isso porque ele passou muitos momentos como pastor de ovelhas, e quem sabe nos momentos solitários aí, ele poderia talvez ter olhado para os céus, mas ele conseguiu ver além dos céus, ele conseguiu ver além das estrelas, ele conseguiu ver além do firmamento, porque Davi estava olhando com os olhos da fé e pela palavra. Sabe, amados, o salmista ele diz assim: de onde me virá o socorro? Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. Mas ele diz: de onde virá meu socorro? Não vem dos montes, vem do Senhor. Ou seja, o salmista consegue olhar um pouco mais alto. Será que nós temos conseguido? Davi, quando ele proclama os céus dos céus, ele contempla, na verdade, o Senhor, o Criador de tudo isso. Ele não fica abismado com a criação, mas ele fica surpreso com o Criador amoroso. Mas muitas vezes nós ficamos surpresos com a criação, ficamos surpresos com as bênçãos, ficamos surpresos com tantas coisas, mas não nos surpreendemos com a graça de Deus. Jesus, ele fala assim: olha para os lírios do campo. Eles não semeiam, eles não tecem, mas diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Sabe, amados, quando nós contemplamos o lírio, nós percebemos o cuidado de Deus nas mínimas coisas, nas fragilidades das coisas, na fragilidade da vida, nós percebemos o cuidado de Deus. Não é para eu olhar para o lírio e adorá-lo, não é para eu olhar para a natureza e adorá-la, mas é para olhar para a natureza e perceber: se Deus fez isso com essa planta, se Deus faz isso com os passarinhos, se Deus faz isso com a natureza em geral, Ele vai fazer muito mais, porque nós somos a essência da criação de Deus. Deus fez tudo e viu que era bom. Mas quando Ele olha para o homem, Ele diz: não vamos fazer simplesmente algo bom. Nós vamos fazer alguém à nossa imagem e semelhança. Então, amados, nós não somos apenas bons. Nós fomos feitos à imagem e semelhanças do Senhor. Quando o Davi fala que um dia discursa outro dia, aqui ele fala de um trabalhar constante do Senhor. Ou seja, dia a dia Deus está trabalhando, Deus está falando, Deus está fazendo. Eu posso talvez não perceber, queridos, mas a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova, e ela continua sempre se renovando, pois esta misericórdia, queridos, está relacionada com o caráter imutável de Deus. Deus não renova a sua misericórdia porque eu acordei crente naquele dia. Deus não renova a sua misericórdia porque eu me comportei bem no dia anterior. Deus renova a misericórdia porque Ele é misericordioso. Esse é o caráter de Deus. Eu posso não amar Deus, mas Deus continua sendo amor. Deus continua manifestando a sua graça e o seu desejo de restaurar os corações. Quando aqui no versículo 3 ele fala: não há linguagem, não há palavras. Alguns comentaristas, queridos, apresentam esse texto como uma expressão da clareza do testemunho de Deus que ecoa no coração humano. Ou seja, mesmo sem palavras, mas a graça de Deus e o Espírito Santo vai trabalhando no coração do ser humano. Como eu gosto de uma frase de Agostinho de Hipona, quando ele fala que no nosso coração nós temos uma centelha divina. Ou seja, embora o homem pecou, mas ainda há dentro dele uma necessidade de Deus. E quando, queridos, eu olho para a palavra, eu olho para esse Deus imutável, eu percebo que Ele pode soprar sobre minha vida, tirando as cinzas e fazendo o fogo reaviver. Davi, num outro salmo, Salmo 30, ele fala: mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em alegria. Ou seja, quando nós nos relacionamos com Deus, o Deus da palavra, a palavra de Deus, queridos, nós temos a certeza de que haverá momentos talvez de choro, mas a alegria do Senhor sempre vem pela manhã e sempre virá, não importa o que acontecer.
Aqui no versículo 4 fala que isso se faz ouvir por toda a terra, ou seja, eu creio que há um significado profético aqui, é um encorajamento, queridos, para nós, para continuarmos proclamando a palavra do Senhor. Ela vai se ecoar por toda a terra. Eu não sei como isso vai acontecer, mas o meu papel é ser testemunha fiel e verdadeira, e as demais coisas o Senhor vai fazer. Ou seja, a palavra de Deus precisa ecoar não só sobre a natureza, porque até mesmo a natureza, diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, ela geme pela volta do Senhor, mas que essa palavra possa ecoar no coração humano e trazer uma nova vida, a vida que vem do alto. Também nos versículos 5 e 6, queridos, diz assim: o qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho, principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Aqui ele vai falando do sol, da criação, como Deus realmente criou o sol. E sabe, queridos, o sol não se põe, é a terra que gira, nós sabemos disso. Então o sol nem nasce nem se põe, queridos, ele é constante. E assim, amados, a presença do Senhor é constante. Muitas vezes chega alguns momentos que eu dou umas viradinhas na minha vida e o negócio escurece. Mas mesmo assim o sol continua brilhando, queridos, e Deus continua sendo Deus, apesar de que talvez eu esteja vivendo um momento em que a escuridão tente prevalecer. Assim como o sol brilha, queridos, o Senhor, a presença do Senhor é real, mesmo quando não sentimos. Porque o sol não se põe, não nasce nem se põe, porque o sol continua brilhando infinitamente, até o dia que o Senhor assim o quiser. Então, mas muitas vezes na vida familiar, na vida da igreja, há momentos escuros, mas Deus continua presente. Deus continua sendo Deus, queridos. Quando nós vemos, né, que os judeus eles tratam esse momento da lei como a Torá, e essa expressão Torá significa realmente que o Senhor quer nos ensinar, quer nos mostrar. Então a lei do Senhor aqui, queridos, nesse texto do Salmo 19, diz que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, ela quer nos mostrar, quer nos ensinar. E aqui, amados, entendamos isso, né? Porque se eu não entender essa diferença, porque quando eu olho para Paulo fala, a lei não é boa, a lei tem só um objetivo de nos levar até Cristo, pronto, acabou. Mas aqui ele não está falando do rigor da lei, mas ele está falando da lei realmente como promessas do Senhor, os meios de graça que o Senhor coloca para nós, para nos restaurar, para nos sarar, para nos animar, para nos fortalecer. Por isso ele diz que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor se distingue de todas as doutrinas humanas, queridos. E ela sendo perfeita, a doutrina ou a lei do Senhor sendo perfeita, ela trabalha de forma adequada para a restauração da nossa alma. E entenda a alma, queridos, como nossas emoções, o nosso intelecto, a nossa vontade. A lei do Senhor é perfeita. Por isso eu tenho que ler esta palavra constantemente, me alimentar desta palavra, queridos, porque ela é perfeita. E ela então pode trazer saúde para minha alma, para minhas emoções. E aqui fala também ela restaura a alma. Ou seja, traz de volta, retorna, nos faz converter. Ou seja, há uma expressão que diz, leva de volta do caminho da morte para o caminho da vida. Isso é o poder da lei do Senhor, da palavra do Senhor, queridos. Mas para nós hoje, isso aqui, talvez na época de Davi, poderia ser uma promessa, mas isso aqui pode ser uma realidade na nossa vida. Ou seja, essa restauração. Nós vemos, amados, também que, além dela ser perfeita, de restaurar, ele fala assim que ela dá sabedoria aos simples. Simples aqui, queridos, não é de simplicidade, mas é aquele que não tem veneno. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala assim, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, eu tenho que ter simples, sem veneno. Porque pomba não é venenosa, ela não tem um veneno em si, como uma serpente. Mas muitas vezes, amados, nós deixamos o veneno do pecado adentrar a nossa vida. E então nós perdemos essa, vamos dizer assim, essa ideia do simples. E então vai nos faltar sabedoria
para vivermos a vida de maneira que o Senhor quer. Também, queridos, aqui no versículo 8 fala: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mas quantos de nós nos alegramos com a palavra do Senhor? Neemias diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Será que nós não temos nos enfraquecido porque nos falta a alegria do Senhor? E essa palavra alegria, queridos, ela vem da mesma ideia da palavra caris, que é graça. Quando estávamos estudando as parábolas, nós vimos isso, né, que muitas vezes, queridos, nos falta alegria porque nos falta graça. E, amados, por mais que tenhamos conceitos de graça, eu quero enfatizar que graça é a presença do Senhor em nós. Isso é graça. Eu não mereço, eu não posso fazer por mim mesmo, mas Deus faz de nós, de cada um de nós, um templo e habitação. Queridos, também esta palavra, esse preceito do Senhor vai iluminar os olhos, vai trazer luz, vai nos dar discernimento, vai nos fazer realmente enxergar de uma maneira correta. Nós precisamos enxergar de maneira correta. E assim, amados, como aquele moço que ficou preocupado que estavam cercados por um grande exército, a oração do profeta foi tão simples: Senhor, abre os olhos do moço. Queridos, quem sabe o Senhor não precisa fazer mais do que nós estejamos pedindo. Porque muitas vezes nós estamos pedindo: Senhor, isso, aquilo, aquilo outro. Se tão somente o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos ver que Deus trabalha até agora. Deus continua trabalhando. Mesmo com as coisas paradas, fechadas, Deus continua trabalhando. Deus continua sendo Deus. Deus é muito maior do que todas as coisas. É esse Deus que a palavra revela, queridos. O Deus que criou todas as coisas é o Deus criador da vida e sustentador da vida. No versículo 9 fala que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ou seja, mas aqui a expressão limpo é sem mistura. Quando você tem um temor ao Senhor, você realmente sabe que Deus é Deus. Você tem aquela reverência para com Ele. Você sabe que precisa realmente se entregar na presença dEle. E aí então, mas entregar tudo, deixar tudo, não é algo assim pesaroso. Porque nós sabemos que ao deixarmos tudo, entregarmos tudo, sempre estarão em boas mãos. Mãos mais fortes do que a nossa, mãos mais poderosas do que as nossas. Ou seja, também o temor ao Senhor, o juízo do Senhor são verdadeiros. Ou seja, queridos, essa palavra traz certeza, credibilidade, firmeza para nós. Ou seja, tudo isso, queridos, baseado na justiça de Deus. Deus continua sendo um Deus justo e fiel e poderoso, queridos. Mas aí então no versículo 10 diz que essa palavra é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Sabe, queridos, muitas vezes nós lemos isso de uma maneira tão bonita, é poético, é lindo essa palavra, mas é verdade. Mas será que eu desejo ela mais do que o ouro depurado? Será que eu encontro nela prazer mais do que o doce mel? Será que a palavra de Deus tem adoçado minha vida, ou eu tenho permitido que a amargura das circunstâncias roube o lugar de Deus? Será que eu não tenho percebido, como Paulo diz, não importa que você seja um vaso de barro, um grande tesouro habita o teu coração, porque o Senhor está em nós, esse grande tesouro. Martim Lutero, nesse versículo, quando ele faz o seu comentário, ele diz assim: vemos o grande milagre operado em nós através do Espírito Santo, quando passamos a ter o nosso maior prazer em tudo o que até agora nos desagradava. Ou seja, porque antes a nossa carne não queria o Senhor, nós não desejávamos o Senhor, mas fomos atraídos pela obra da cruz. Então Martim Lutero diz assim: a obra do Espírito Santo no teu coração vai se revelar quando você desejar realmente o Senhor, assim como as pessoas desejam ouro, ou como as pessoas desejam alguma coisa para adocicar a sua vida. Ele diz: nós já temos um tesouro, nós já temos o adoçar do Senhor nas nossas vidas, nós não precisamos de mais nada. O salmista, no outro salmo, ele fala assim: a quem
tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, além de ti. Amados, no versículo 11, nós somos admoestados em guardar realmente a palavra do Senhor, e diz que isso é a grande recompensa. Sabe, amados, nós somos recompensados em guardar a palavra do Senhor. Mas não pense em que vamos ganhar coisas. Nós ganhamos mais do Senhor. Você já pensou nisso, ganhar mais do Senhor? Que vale mais do que o ouro, mais do que o mel, mais do que todas as coisas. Será que tem havido um acréscimo de Deus nas nossas vidas? Há um texto do pastor Watmani, num dos seus livros, ele diz assim: não importa se você tem 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, ou 50 anos de igreja, ou não interessa nem que você seja pastor. A pergunta é, nesse tempo, quanto houve de acréscimo de Deus na sua vida? Porque pegando a palavra de João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Na nossa caminhada cristã, quanto de Deus foi acrescido? E quanto de nós realmente diminuiu? Sabe, amados, muitas vezes no começo da caminhada cristã, nós vamos diminuindo e Deus vai crescendo, mas chega um momento que nós deixamos Deus tão pequeno e nós crescemos. E nós queremos fazer, e nós achamos que já entendemos tudo. E muitas vezes nós, como diz o pastor Billy Graham, Deus a Deus, damos um adeus para Deus. Amados, nós somos iluminados pela palavra, a recompensa é estar mais e mais na presença de Deus. E aí, amados, ele vai terminando esse salmo aqui, aí ele termina com um momento de oração. No versículo 12, ele faz uma afirmação: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Na Bíblia, a linguagem de hoje, esse versículo está assim: quem pode admitir seus próprios erros? Mas a coisa mais difícil, desde do lado do Jardim do Éden, a mulher, foi o marido, né? Foi a mulher que me deu, depois jogou a culpa na serpente, e assim, amados, nós somos especialistas em jogar culpa dos outros, mas Davi, ele fala assim: Senhor, é difícil eu admitir que, mesmo contemplando a natureza, mesmo sabendo que a tua palavra é mais preciosa do que o ouro, muito ouro depurado, mesmo sabendo que há doçura em suas palavras, Senhor, muitas vezes eu sigo outro caminho. Muitas vezes eu rejeito isso. Muitas vezes eu não sou tão fervoroso quanto eu deveria ser. Então Davi fala: Senhor, me ajuda a ver os meus erros. É o que ele falou no outro salmo, que ele sonda o meu coração, ó Deus. Né? Sonda o meu coração. Veja dentro de mim. E aí então, amados, nós vemos que ele usa uma expressão assim, no versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. Amados, quantos tropeçam na soberba? Paulo, falando aos irmãos, ele disse: olha, começastes no espírito, terminastes na carne. Amados, muitas vezes nós começamos a nossa caminhada cristã, nos entregamos nas mãos de Deus, e glória, aleluia, e vamos caminhando e tal, mas parece que chega um momento, queridos, que nós decidimos andar por nós mesmos, deixamos que a soberba tome conta. Davi, ele percebia isso, que isso é um perigo que acontece. Porque uma das coisas, amados, que Satanás quer nos fazer é que nós possamos seguir por nós mesmos, que sejamos grandes por nós mesmos. Ele não quer que nós sejamos dependentes do Senhor. Amados, nós temos que ser dependentes do Senhor a cada momento. Por isso Davi fala: Senhor, guarda o meu coração da soberba. Constantemente eu sou tentado. E sabe, queridos, Davi, ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande rei. Ele foi realmente um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, eu creio que muitas vezes o inimigo falava assim: Davi, você é bom, hein? Mas quando o inimigo fala isso, você fala assim: tem um só que é bom, é Deus. Sou o que sou pela graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Mas Paulo disse isso, querido, depois que veio um espinho na carne.
antes que venha o espinho na carne, confesse. E fala, Senhor, não precisa espinho na carne, eu me rendo. Eu sei que o Senhor é bom. E se há alguma coisa de bom em mim, é um reflexo dessa sua bondade. É um reflexo deste amor para com a minha vida. E então, queridos, Davi termina esse salmo dizendo, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amados, Davi fala assim, ó, Senhor, não é só aquilo que eu falo, mas que o meu coração, que as palavras, né, dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam realmente agradáveis na tua presença. Ou seja, amado, Davi está dizendo, Senhor, eu quero ser agradável a ti. Olha a diferença, amados, muitas vezes nós, Senhor, eu li lá na tua palavra que eu vou me deleitar, tal, vou entregar meu caminho, tal, e o Senhor vai fazer grandes coisas. Davi falou, Senhor, eu quero que o Senhor encontre prazer na minha vida. Eu quero que o Senhor encontre alegria na minha vida. Sabe, amados, um pastor um dia, falando sobre isso, ele fala assim que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E aí então aquele pastor na sua oração diz, Senhor, que o Senhor possa parar de procurar e encontrar em mim este adorador. Mas não adianta eu falar, Pai, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Aqui Davi está dizendo, Senhor, eu quero ser esse adorador. Você quer ser? Quanto tempo você investe com a palavra de Deus? Quanto tempo você investe na vida de oração? Quanto tempo você investe na igreja como corpo de Cristo, queridos? Hoje, muitas vezes, nós perdemos essa dimensão da igreja como corpo de Cristo. E aí, então, nós temos somente uma ideia de uma reunião. Amados, Davi deseja que não apenas seja guardado do mal, mas que de uma forma integral, a vida dele seja um culto a Deus. Um culto que seja agradável ao Senhor. Um culto verdadeiramente espiritual. Amados, será que nós conhecemos realmente a palavra de Deus e o Deus da palavra? Que nós possamos conhecer, queridos. E ao conhecermos, sermos totalmente transformados. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, muito obrigado por esta noite. Sabemos, Senhor, que somos tentados de diversas formas, Senhor, a andarmos por nós mesmos. Muitas vezes, Senhor, nós citamos aquela palavra que diz, maldito o homem que confia no homem. E muitas vezes, Senhor, nós temos uma autoconfiança. Senhor, mas que seja lá do alto a nossa confiança. Que a nossa confiança venha de Ti. Que não é só criador de todas as coisas, mas o Senhor é o sustentador da vida. Que nós tenhamos, Senhor, mais vontade de ler e absorver a Tua palavra como uma palavra viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque quando estamos na Tua presença, em Ti, Senhor, encontramos um oásis, onde podemos nos refrescar, onde podemos tomar desta água da vida, podemos comer do pão da vida. E assim como Elias, Senhor, podemos caminhar 40 dias e 40 noites, porque fomos fortalecidos. Senhor, fortalece a Tua igreja, através da Tua palavra, através da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E cremos que continuará, porque não importa o que aconteça, o Senhor sempre é, sempre será Deus, o nosso Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.